Eu gostaria de iniciar esse momento lendo uma passagem rápida aqui em Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, do 11 ao 19. E concedeu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu quero falar através dessa passagem? Que a gente tem que sempre testemunhar dos milagres que Deus faz na vida da gente. É importante a gente glorificar, exaltar o nome do Senhor e reconhecer o que Ele faz nas nossas vidas. Eu vou relatar aqui hoje, nesse culto de ação de graças, o que Deus fez na vida da Helena, na nossa família, e aqui na igreja, que foi um testemunho conjunto, acredito eu, para todo mundo. No dia 5 de junho, ela teve febre na escola, eles pediram para buscar, eu busquei, ela foi medicada, dormiu e a febre passou. Quando foi à noite, ela começou a reclamar de dor. Ela disse: ai, mamãe, tá doendo, mas a princípio ela não sabia identificar onde estava doendo, depois ela localizou que era no peito e nas costas. Aí depois ela começou, aí eu falei assim: às vezes ela estava brincando, pode ser alguma coisa, eu falei assim: vou ver se ela vai reclamar de novo. E aí ela brincando com o cara, falou assim: ai, mamãe, meu corpinho tá doendo e tal. Eu liguei pro meu esposo, que estava trabalhando, e falei assim: acho que a gente vai ter que levar ela no médico, porque ela está bastante incômoda com uma dor. E aí chegou, deixei o Caio na casa dos meus pais e fui com ela para a UPA. E chegou lá na UPA, eles olharam, ela estava com febre, mas aí eles até falaram assim: ah, não tem antivirona, qualquer coisa você dá. Aí o médico atendeu, pediu uma radiografia, ela fez a radiografia, e ele falou assim: ah, eu acho que ela não tem nada. Eu me lembro bem dessas palavras. Ele falou assim: eu acho que ela não tem nada, mas eu vou passar um antibiótico, porque provavelmente é só uma sinusite, e se vier ter outra coisa, aí o antibiótico vai resolver. Aí a gente saiu de lá muito tarde, eu não tinha conseguido comprar um antibiótico. Eu falei assim: amanhã de manhã eu compro e vou dar ela. Aí ele falou: qualquer coisa podia dar lá na urgência para aliviar a dor. E nisso eu fiz. Chegou em casa dela de pirona, só que a gente deitou para dormir e ela não conseguia dormir. Ela não conseguia ficar deitada, sentada, todo jeito para ela estava ruim. Aí eu falei assim: não, amanhã cedo eu vou levar ela em outro médico. E aí eu levei ela no posto de saúde. Chegou lá, ela já estava bem assim, bem prostrada, bem abatida. E aí ela já foi direto, quando olhou a saturação dela, viu que a saturação dela já estava mais baixa, e a médica falou assim: não, ela precisa de ir para o hospital, ela não está bem. Aí eu já organizei, porque como tem 2, né, e tem que preocupar com quem vai ficar com o outro. Aí eu já organizei a questão do Caio, fui com ela para o hospital. Gente, eu mal sabia que eu estava próximo de ver, eu falo que o pior dia da minha vida. Porque ela deu entrada, chamou ela lá, e na triagem mesmo, eles falaram assim: a gente vai ter que entrar com ela. Já colocaram ela na cadeira de rodas, já entrou passando na frente de todo mundo, e eu fiquei muito assustada. Eu falei assim: gente, mas, né, que ela estava mal, mas não parecia que ela estava tão mal assim. E ela piorou muito rápido. Enquanto eles estavam preparando ela lá, fazendo medicação, eles já falaram assim: mãezinha, ela vai ter que ficar internada. Aí eu fui em contato com o meu esposo, falei assim: olha, ele não vai ficar internado. Ele falou assim: ah, mas como assim? Eu falei assim: a princípio, observação. Mas aí eles entraram com algumas medicações para tentar aliviar isso, ela só piorando, só piorando. Aí eles levaram ela para uma outra salinha para fazer exame. E eles estavam fazendo ultrassom, aí fez raio-x, já viu que o pulmão dela não estava bom. E eles estavam fazendo ultrassom
E quando eles estavam fazendo ultrassom, eles foram tentar fazer um acesso, porque eles viram que ela estava piorando, ela já começou a não responder. E ela, até então, enquanto eles estavam mexendo com ela, ela me chamava o tempo inteiro, ela, mamãe, tipo, para me tirar ela de lá. E aí, ela já começou a chamar a mamãe bem fraca, começou a virar o olhinho, e eu queria estar perto dela, e eles me tiraram. Aí, tipo assim, eu falei assim, vocês estão me tirando de perto, é porque realmente tá. Aí eu só escutei a médica falando assim, corre que ela vai ter que ir pro CTI. E eu lembro que na hora que eu ouvi essa notícia, a Nancy me ligou. E aí ela tá assim, Jéssica, como é que tá? Helena, eu tô dizendo assim, ela vai pro CTI. Ela, como assim? E aí foi assim, ela foi já desacordada. E assim, foi um detalhe muito importante que foi algo que chamou muita atenção. Quando ela começou a piorar, enquanto ela estava fazendo ultrassom, e eles estavam tentando fazer um acesso para ela responder até eles transportarem ela para o CTI, porque ela estava no pronto atendimento e tal, e eles não conseguiam não conseguiam fazer medicação em lugar nenhum. E eu lembro que a enfermeira que estava à frente da situação falou assim, vamos orar por ela. E Deus vai abençoar que a gente vai conseguir. E eles começaram a orar. Na hora que eles começaram a orar, eles já conseguiram fazer o acesso, conseguiram entrar com a medicação. E assim, ela estava realmente morrendo ali na minha frente, porque a pressão dela caiu, os batimentos caíram, ela estava gelada já e já não respondia nada. Eles enfiavam a agulha nela e ela já não sentia nada, ela não tentava esboçar nenhuma reação. E aí eles correram com ela para o CTI, e eu fui mexer com as coisas da internação, com a cabeça a mil. E assim, aí eles pediram para esperar. Aí o meu esposo chegou, só que ele ainda não podia entrar, e eu lá na porta do CTI. E assim, aí eles falavam assim, espera só mais um pouquinho. Aí eu ficava esperando, assim, daqui 10 minutinhos a gente libera essa entrada. Aí eu esperava mais um pouquinho e nada. Aí o meu esposo chegou e do vidro, ele viu a equipe correndo, e aí eles só pediam pra gente esperar. A gente ficou mais de 6 horas esperando com a Helena em procedimento, e outros pais também tiveram que sair, né, que estavam no mesmo CTI que ela, porque não podia, e a gente só preocupada, a gente via passando pra lá e pra cá, e pegava equipamento, pegava coisa, pegava outra. Eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, naquilo ali, não tinha outra saída, eu tive que começar a orar e chorar, né? Porque não chorar, não ia ter como não chorar. E eu só lembrava dela, que sempre ativa, sempre muito saudável, brincando pra lá e pra cá, e eu falei assim, meu Deus, está nas tuas mãos. E eu só pedi a Deus para enviar os médicos certos, os medicamentos, né, que fizesse tudo correr bem. E aí, quando eles liberaram para a gente entrar, assim, foi, nossa, uma cena muito difícil, que eu não esqueço até hoje. Ela já estava entubada, já estava amarrada, né, contida no leito, para se ela despertasse, não tentar arrancar as coisas. Mas aí os médicos vieram e falaram para a gente que a gente tinha que se apegar muito a Deus, porque eles tinham feito o que eles poderiam, né, para tentar estabilizar ela, mas que eles não sabiam o que poderia acontecer dali para frente. Porque os órgãos dela estavam todos parando e o coração dela eles fizeram voltar a funcionar à base de medicamento. Então, assim, ela estava tomando muita medicação para o coração funcionar. E ela estava muito assim, a pressão dela caiu tanto que o aparelho já não pegava. Eles tiveram que fazer um acesso direto na artéria para poder ficar acompanhando a pressão. E assim, foi dias muito assim, de muita incerteza. Até os médicos mesmo, eles ficavam perdidos, eles não sabiam o que tinha acontecido tão rápido, porque eles ficaram impressionados dela ter ido um dia antes do médico e o médico ter mandado ela voltar para casa. E eu me questionava muito isso, eu estava revoltada com essa situação no início. Só que um dia de madrugada, lá no hospital orando, Deus falou claramente comigo que até o fato dela ter retornado para casa da UPA foi a ação de Deus, porque se ela tivesse ficado lá, eu estaria sem Helena hoje. Então, tipo assim, Deus encaminhou mesmo nos dias difíceis, Deus encaminhou tudo, Deus encaminha as pessoas certas, encaminha o lugar certo, tudo na hora certa. E assim, medo, os médicos falaram, a gente conseguiu estabilizar ela agora. Na verdade, não era nem estabilizar, eles conseguiram colocar ela funcionando à base dos aparelhos, né?
Porque ela, se fizesse assim no dedinho dela, a pressão dela caía, tudo descompensava. Eles ficaram, acho que os 3 primeiros dias sem poder trocar o lençol do leito dela, porque qualquer coisa que fizesse ela descompensava. Então, assim, os médicos estavam muito apreensivos, sem entender o que estava acontecendo com ela, sem saber o que tinha acontecido, o que tinha levado ela assim. E eles viram o histórico dela, as coisas, e falaram assim, gente, e até hoje eles não sabem explicar o que aconteceu, o que fez ela ficar assim. Mas aí ela começou a responder melhor. No 7º dia ela foi estubada, né? E assim, os médicos falavam, olha, mas a gente não tem nem previsão de quando que ela vai sair do CTI, de quando que ela vai sair do tubo. A gente está tentando estabilizar ela aqui, a recuperação dela, está analisando. E tipo assim, às vezes de manhã ela fazia exame, aí os resultados já mostravam uma melhora. Aí quando dava de tarde, já pegava e já vinha tudo bagunçado de novo, e os médicos ficavam tentando entender de onde estava vindo aquilo, e ela tomando 5 antibióticos, dos mais fortes assim, que tem, e eles tentando achar o que era, e me perguntando, e ela fez, estava com suspeita até de meningite, e foi um monte de coisa. Aí eles acharam que era Covid, fez teste, não era. E aí, quando ela foi estubada, ela demorou, eu lembro que eu comecei a comunicar assim com a Rafaela a respeito disso, ela demorou a acordar, eles tiraram o sedativo dela e ela demorou a acordar. E os médicos falaram assim, mãezinha, a gente vai te preparar porque agora a gente tirou o corpo dela, mas ela não está reagindo. E como que ela teve, foi muito grave, né, ela deu uma infecção em todos os órgãos, espalhou, né, ela deu uma infecção generalizada, na verdade. E aí tudo, o coração dela, os rins dela parou, ela ficou alguns dias sem fazer xixi, mesmo com sonda. Então, assim, estava tudo muito preocupante. E aí, eles falaram assim, a gente vai fazer uma tomografia, porque a gente acha que ela vai ficar com alguma sequela neurológica. E eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, eu trouxe a Helena pra cá, perfeita, passando mal, mas né, eu sempre correndo pra lá e pra cá. E se for da sua vontade, eu vou voltar com ela para casa da mesma forma que o Senhor me deu. Porque. E eu orava, pedia a Deus, falei assim, ela está recuperando, mas. Né, e eles esperavam, ia lá, reavaliava, e ela, bem sonolenta, eles faziam teste com ela não respondia. Eu falava assim, meu Deus, aí eles falavam assim, olha, se ela continuar assim, a gente vai ter que entubar ela de novo. Aí eu pensei, meu Deus, e né, chorava, e sempre pedindo vocês para orar junto comigo. E assim, foi muito difícil mesmo. E aí, ela pegou, eu lembro que ela apertou a minha mão, apertou a mão do meu esposo. Aí a gente começou bem na hora que os médicos estavam passando. Então eles viram que ela já estava, né, começando a reagir. E ela foi abrir o olho assim, bem esperto, e olhou para a médica assim, aí a médica disse, ai, agora ela está reagindo. E eles já estavam, a tomografia dela já estava marcada. E os médicos falaram, não, a gente vai esperar mais um pouco, porque agora a gente viu que ela vai reagir. E aí, nisso, esperou, ela foi, já começou a até querer arrancar os negócios lá, né? Eles foram, tiveram que contar ela de novo. E aí, ela voltou a fazer xixi, os médicos falaram, olha, mas ela está reagindo, os exames dela estão melhores, a gente vai estudar a possibilidade de tirar a sonda. Aí foi tirar a sonda, e ela ficou 2 dias bem. Aí ela já voltou com uma febre, chegou até 41 e remédio nenhum baixava. Remédio nenhum baixava. Os médicos falavam, gente, mas o que está acontecendo? A menina estava melhorando. E um discutia com o outro, e eles ligavam para a médica de fora para tentar entender o que estava acontecendo, e falavam os exames e tal. E aí eles perguntavam para a gente, mãezinha, aconteceu alguma coisa diferente? Ela falava, não. Olhava sobre as medicações, não tinha tido nenhuma. Tipo assim, o protocolo estava sendo o mesmo, nada que justificasse o que tinha acontecido. E aí eu comecei a orar. Eu lembro que nesse dia que ela estava com 41 de febre, eu lembro que foi 3 e pouquinho da manhã, eu lembro que eu estava orando, e a hora que eu olhei assim, a temperatura dela começou a baixar. E eu agradeci muito a Deus, sabe, porque eu vi que foi assim, né, a resposta de oração mesmo, Deus agindo. Aí, tipo assim, a febre dela começou a baixar assim, e não teve febre mais, graças a Deus.
E aí, eles pegaram e ela só piorando, aí o exame dela no outro dia veio muito ruim. Muito ruim, e ela parou de fazer xixi assim. Não saiu uma gota. Eles falaram assim, mamãe, a gente vai ter que colocar a sonda de novo para ver o que está acontecendo. E aí, nisso, ela pegou e deu uma diarreia também, que eles não explicavam, assim, mas ela não está nem alimentando, de onde está vindo essa diarreia. Aí surgiu a suspeita de uma bactéria no intestino também. Graças a Deus, os exames eram negativos. Mas aí, quando colocou a sonda, veio assim praticamente sangue puro. Aí os médicos já desesperaram. Aí eles falaram assim, vamos fazer uma bateria de exame agora, porque ela está piorando de novo. Aí eles já me chamaram para conversar, quando saiu o resultado dos exames, e falou, mãe, infelizmente a gente não sabe o que está acontecendo, mas a Helena teve uma piora importante, e que a gente não esperava. Ela, além da infecção generalizada, ela acabou tendo um choque tóxico da bactéria, que comprometeu o corpo dela, e ela fez uma síndrome que chama Schumm, e aí prejudicou os rins dela, e o organismo dela começou a destruir o próprio sangue dela. E aí os médicos falam assim, o que a gente vai fazer agora? Porque ela já estava muito frágil, a saúde dela. Então toda decisão que eles fossem tomar era de muita importância. E aí eles fazendo exame, e ela não melhorava, aí eles falaram assim, mãe, ela vai precisar de transfusão. E aí, ela, além do sangue completo, ela precisava da transfusão de alguns componentes do sangue. E aí, quando foi olhar, não tinha. Eles tinham conseguido uma bolsa só. Falou assim, mãezinha, tenta arrumar doador, porque a gente vai precisar e a gente não sabe quanto que ela vai precisar. Porque como o organismo dela está destruindo o sangue, pode ser que ela vai receber a doação e o organismo vai continuar destruindo. Então, assim, aí a gente vai ter que repor até ela estabilizar. E aí, foi isso que aconteceu. Ela fez, os doadores, né? Eu agradeço muito a todo mundo que doou, todo mundo que ajudou a compartilhar, foi doar. E aí ela recebeu, né, as bolsas, recebeu tudo e fez o exame. O médico falou assim, mãezinha, parece que vai estabilizar, né? Só que quando foi no outro dia, fez o exame de novo e falou assim, mãe, infelizmente o organismo dela continua destruindo o sangue. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho, ela vai ter que tomar mais sangue. E foi assim, aí eles já chamam a gente para conversar e falou assim, tem outro detalhe, muito importante e muito delicado até aqui, porque ela vai ter que ir para hemodiálise. E além da hemodiálise, ela ia ter que fazer a plasmaférese. A hemodiálise por conta, né, para purificar o sangue relacionado aos rins, e a plasmaférese para ver se ia resolver essa questão do próprio sangue dela estar autodestruindo. E aí eu falei assim, só que são dois procedimentos muito delicados. A gente vai ter que entubar ela novamente, a gente vai ter que sedar ela novamente, e como ela está grávida, tem chance dela não voltar. Gente, aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, né, porque tinha uns 2, 3 dias que ela tinha melhorado e ela deu essa piora. E aí eu falei assim, eu pensei, passou pela minha cabeça, será que a melhora que ela teve foi a melhora, tipo assim, né, pra ela partir? E eu falei assim, oh meu Deus, aí eu não queria que ela fizesse hemodiálise. Eu falei assim, meu Deus, não, abençoa para que não seja feito. Aí eu lembro que teve uma moça lá, uma enfermeira lá no CTI, que falou assim, mãezinha, eu sei que você está apreensiva, mas pede para Deus, porque se for, é o que você não quer, mas se for necessário, para a cura dela, que seja feita. Aí eu já comecei a orar diferente. Eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, e se for realmente necessário que a Helena vá realmente para a hemodiálise, vá para a plasmaférese, que a sua mão seja com ela, e seja com cada profissional. E aí eu lembro que no dia, ia ser à noite que ela ia passar pela cirurgia para inserir um catéter e ser entubada novamente. Aí eu chamei o médico veio até fora do horário dele, já que não tinha marcado o plantão, mas ele estava muito preocupado com ele veio conversar. Ele falou assim, mãe, eu estou muito apreensivo e com muito medo dos procedimentos que a gente vai ter que fazer com a Helena. Então, para não entubar ela hoje, eu vou deixar para repetir o exame amanhã de manhã. E aí, dependendo de como vier, aí a gente vai entubar ela e fazer o procedimento que tem que fazer. Eles já até tinham transferido ela para um leito isolado, porque para ela não correr risco de contaminar com mais nada no hospital e para poder fazer
hemodiálise. E aí eu passei aquela noite chorando, e naquela noite foi até minha mãe que passou com ela no hospital. Eu falei assim, não, eu vou em casa, já que ela não vai fazer hoje, eu vou em casa, me preparar que amanhã, aí eu já fico, né, com ela. Eu passei a noite, chorei de madrugada, e quando foi de manhã o médico, eles coletaram os exames, e o médico veio conversar, a equipe médica, e falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas os exames da Helena tiveram uma melhora que a gente não explica. Ela não vai precisar ir para a hemodiálise. E aí eu interrompi a fala dele, ele reuniu a equipe para discutir. Ele falou assim, gente, estava assim, e hoje de manhã, ontem ela ia ser entubada para ir para a hemodiálise. Hoje o exame dela deu uma melhora importante, eu não sei explicar. Aí eu falei assim, é Deus. Falei com ele, é Deus, a única resposta é Deus. Ele virou para mim e falou assim, mãezinha, a sua fé é muito forte mesmo, porque sua filha nasceu de novo. Você estava para perder ela e ele falou assim, agora eu posso falar com você. Essa complicação que ela deu, a gente estava perdido, sem saber o que fazer. A gente estava sem saber qual medicação usar, porque se a gente usasse uma medicação, poderia comprometer todo o quadro que ela estava recuperando. Então ela deu uma complicação, então assim, sinceramente, o de pior que podia acontecer com ela agora seria uma complicação e ela teve. E eu falei assim, eu dei um glória a Deus, eu falei assim, glória a Deus, é a mão de Deus, doutor. É a mão de Deus, não tem outra explicação. Aí ele falou assim, realmente é. Porque não tem justificativa, porque a gente não chegou a entrar com a medicação, a gente estava estudando ainda e ela já começou a apresentar melhora antes da gente intervir. Mas é porque o médico dos médicos, ele fez, né, a boa obra, e a partir dali a Helena já começou a melhorar, ela já foi já começou a respirar em ar ambiente, a gente tinha tirado ela do oxigênio, e aí ela começou já a conversar, já começou a pedir água toda hora, aí ela ficava, e não podia dar ela água, aí ela ficava nervosa, ela ficou bem agitada quando, né, ela xingava, às vezes as moças lá, que ela sempre foi muito, todo mundo aqui na igreja, né, como é que ela ia, ela ficava inconformada de ter que ficar quieta lá naquele negócio. Mas aí eu conversava muito com ela e sempre orando com ela, né, e Deus fez a boa obra. Aí ela foi melhorando, assim, vamos ver se essa melhora vai continuar. De tarde a gente vai repetir os exames e amanhã a gente repete de novo. E graças a Deus foi melhorando, ela só precisou tomar mais uns componentes no sangue depois disso e estabilizou, né? Aí eles fizeram a observação para mandar para o quarto e graças a Deus a gente saiu de lá com ela do hospital sem falar, né? Praticamente ela falava pouca coisa, a voz dela não saía também por conta da intubação e sem andar. Aí os médicos falaram assim, olha, é uma consequência do tempo que ela ficou acamada, mas pode ser que ela não vai voltar ao normal, porque a gente não sabe de fato onde as bactérias realmente vai deixar sequela, ela está no processo ainda, e como ela teve muito grave, eles não podiam mexer muito, fazer muita coisa com ela, tinha que esperar. E aí eu orei, eu falei assim, em nome de Jesus, ela vai voltar. E assim, quando ela voltou a falar, e assim, era muito difícil, quando ela estava no hospital, entubada, porque a gente chegava em casa e o Caio perguntava, mamãe, cadê a Helena? E aí ele mandava áudio para ela, ele fazia chamada de vídeo, queria ver ela, e não podia, e ele questionava, ele chegou a perguntar se ela tinha morrido. E assim, a gente tinha que segurar o máximo, né, para não passar para ele, porque o emocional dele também ficou muito abalado. E às vezes ele via a gente chorando, e ele falava assim, o que aconteceu com ele? Ele já sabia. E a gente falava para ele, o que aconteceu com ele? Por que você está chorando? A gente tentava não chorar na frente dele, mas era muito difícil, né? E a minha mãe, no início ele ficou na casa da minha mãe, e a minha mãe falou assim, queria comer alguma coisa, e ele se dividia. E ele falava assim, que eu vou deixar para a Helena. E a gente nem sabia como é que ia ser, e ele, tipo assim, gente, foi muito difícil, porque às vezes eu saía do hospital e ia em casa tomar banho, e tudo que eu queria era chegar em casa, tipo assim, orar, chorar e, sabe, desabafar. Mas só que chegava em casa, eu me deparava com ele e eu tinha que me segurar
para não poder chorar na frente dele, para não passar, porque ele já estava muito assim, né, com a cabecinha muito, ele ficou sem ir na escola, ele estava muito, foi uma rotina, muita coisa que mudou na vida dele, mas graças a Deus, quando ele chegou da escola, no dia que ela recebeu alta mesmo, ele chegou da escola e viu ela, a minha sogra estava lá e pegou ele na van e falou assim, tem uma surpresa para você. Quando ele chegou, que ele viu ela sentada na cama assim, sentada assim, né? Ela estava encostada porque ela ainda não sentava direito. Ele ficou assim, tipo, Helena, e ele ficou sem saber se ele corria para abraçar, se ele gritava, se ele... Foi muito lindo, sabe? O encontro dos dois. E aí ele, enquanto ela estava no hospital, ele mandava áudio, mandava vídeo, orando por ela. E assim, foi tudo muito, Deus agiu de uma forma muito tremenda. E um dos dias que, voltando um pouquinho, um dos dias que a Helena que ela teve essa piora, que ela estava melhor e ela piorou, eu estava lá orando e falei assim, Deus, mas ela estava melhorando, o que está acontecendo? O Senhor, né, tipo assim, abençoou para os médicos descobrir o que é, se ela piora mais e tal. Aí eu lembro que teve uma oração que eu fiz que eu falei assim, Deus, o Senhor me deu ela está passando por essa situação, mas se também for da sua vontade, né, que a gente não sabe, muitas das vezes a gente tem que pedir para que a vontade de Deus seja feita. E nesse momento, eu fui colocar um louvor no celular, para tipo assim, né, e orando. E eu lembro que eu ouvi uma música lá, e em seguida veio aquela que, nossa gente, eu chorei tanto no hospital, porque eu vi que foi resposta da minha oração. Eu tinha acabado de falar assim, Deus, se for da sua vontade levá-la, que a sua vontade seja feita. E aí veio aquela música assim, Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte, é pra você crescer. Então assim, Deus falou muito comigo e eu vi que eu sairia dali com a Helena e que a obra que Deus tem na vida dela e através da vida dela é muito grande. E foram, assim, muitas coisas, a gente está passando muitas coisas ainda, ela está em tratamento ainda, mas assim, igual quando ela voltou para mim para casa como se fosse um bebezinho. Ela teve que voltar a falar de novo, a gente teve que ajudar ela a dar os primeiros passos novamente. O corpinho dela ficou todo ferido, assim, e ela foi assim, uma recuperação muito difícil. Agora, para honra e glória de Deus, ela está bem melhor, né? Ela está fazendo acompanhamento ainda. Tem alguns detalhes, o cabelinho dela está caindo, as unhas estão caindo, mas isso é o de menos. No início ela chorava muito, ela falava que eu ia lavar o cabelo dela e soltava, ela falava que eu estava arrancando o cabelo dela. Aí ela ficava brava comigo, ela falou assim, mamãe, você está tirando o cabelo? Eu falei assim, não, Helena, vai nascer outro, não preocupa não. Mas ela fica, até hoje ela fala que eu estou arrancando o cabelo dela. Mas não é, porque realmente quando eu lavo e sai, assim, mas isso eu falo que de onde ela esteve e onde ela está agora, isso é o de menos, mas ela, por ser criança, ela não entende o que aconteceu com ela, isso para ela, né, é demais. E hoje ela até pergunta, ela fala assim, mamãe, papai do céu me curou, ela pede para ver foto dela no hospital, claro que algumas coisas eu não deixo ela ver, mas algumas coisas ela lembra, ela mesma fala. E assim, glória a Deus, assim, que Deus fez muito, muito. E eu pude ver que, assim como naquela música Não Reparei fala, que em momentos de dor a gente vê o Rei realmente. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E, como eu falei no culto, aquele dia que eu vi 15 dias atrás, quando isso tudo aconteceu, eu estava me preparando para ministrar a palavra. No domingo em que eu passei com ele no hospital. E Deus tinha me levado a estudar a respeito do dia mau. Que o dia mau é uma promessa, que o dia mau é necessário. Que enfrentar o deserto na vida de quem serve a Deus é algo que está escrito. E eu separei aqui alguns versículos eu vou falar bem rapidinho, só para poder a gente ter certeza. Cada um, eu não estou falando aqui que vocês vão enfrentar enfermidades, não é isso. Cada um tem o seu dia mau. E Deus tem um propósito para cada um de nós, de forma diferente. E que nós possamos aprender a enfrentar o dia mau com fé,
e confiança no agir de Deus nas nossas vidas. Eu jamais imaginei que eu passaria o que eu passei. Nós jamais, nem sim, nos meus piores pensamentos eu imaginei que eu enfrentaria o que eu enfrentei. Meu esposo também fala a mesma coisa, que ele nunca imaginou passar por uma coisa dessa. Então, assim, mas a gente passou. E a gente passou todos os dias orando e louvando a Deus no leito com ela. Tinha hora que os médicos falavam assim, mãezinha, tenta não estimular ela, para ela não... E eu continuava louvando da mesma forma. Eu cantava no ouvidinho dela, uma música que ela gosta muito, que ela cantava todos os dias. De manhã ela acordava para arrumar para ir para a escola, enquanto eu fazia o café, ela parava lá do meu lado e ficava cantando. E eu cantava todo dia com ela, todo dia eu orava. E assim, eu ficava me lembrando de como ela era em casa. Então assim, Deus, eu vou voltar com a Helena para casa. Eu vou voltar com a Helena para casa. E eu já ficava imaginando voltar com ela para a igreja. A gente queria ter voltado antes, mas por algumas razões não podia, que tinha que esperar ela estabilizar mais e tudo mais, mas tudo tem um tempo certo. E em Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas, inclusive lá cita o tempo do choro. Tem um tempo de sorrir, mas também tem um tempo de chorar. Para todas as coisas, Deus tem um propósito, Deus tem uma razão na vida de cada um de nós. Lá em Efésios 6 fala, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. Mais uma vez o Senhor ele já está nos preparando, que nós enfrentaremos sim o dia do mal. Mas nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados da maneira correta. Nós temos que nos preparar em Deus, nós temos que nos preparar em oração, nós temos que nos preparar em intimidade com Ele. Em Naum 1,7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor, Ele conhece cada um de nós, e Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele sabe até onde nós podemos ir e onde nós não podemos ir mais na mão dele que age a nosso favor. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé, porque a glória de Deus se manifesta para aqueles que nele creem. Em João 16:33 fala: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E enquanto durante a semana, antes de tudo acontecer, eu orava e sempre Deus me levava nesses versículos, sempre no mesmo assunto. E eu falava assim, daí como a Nancy tinha marcado comigo para eu pregar, eu falei assim, eu vou ministrar sobre isso. Deus estava falando tanto sobre isso, né? Então é algo que... E Deus, na verdade, estava me preparando mesmo. Ele estava me preparando para que eu pudesse enfrentar o meu dia mal com mais... Eu não falo que com mais leveza, mas com paz no coração, porque Deus encheu muito meu coração de paz. Em Salmo 50:15 fala: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No Salmo 30 fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, assim, são várias passagens da Bíblia, né? Tem muitas outras que nos levam a saber, a ter certeza de que a gente vai enfrentar o dia mal sim, a gente vai viver dias de angústias, dias de aflições, e como eu falei, o dia mal de cada um é de uma forma diferente, né? Talvez o dia mal de alguém pode ser sim uma enfermidade, às vezes é um desemprego, uma notícia inesperada que chega, mas que nós tenhamos sempre a certeza de que Deus se faz presente em todos os momentos. Porque na palavra dele diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele fala que estaria conosco por onde quer que nós andarmos. Entendeu? O Senhor, ele está conosco, seja no vale, seja no deserto, seja onde for, a presença dele se faz conosco. Mas para que nós tenhamos a presença dele conosco, nós também precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. É como a Nancy costuma muito falar, a gente tem que ter um depósito, né? Um depósito de oração, para que quando a gente não tiver força para orar,
né? Quando a gente não tiver força para orar, o Senhor ele vai agir ao nosso favor, porque a gente tem ali se preparado para enfrentar o dia mau. E quando esse dia mau passar, nós não possamos nos esquecer de glorificar o nome dele. Porque a gente vence o dia mau através dele, através da mão dele, do sustento dele. E que em todo tempo nós possamos aprender a fazer como Jó. Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra, mas em todo tempo ele adorou o Senhor. Nós possamos aprender a louvar e agradecer o nome de Deus, mesmo nos dias difíceis da nossa vida. Nós possamos não murmurar, não reclamar, e que a nossa fé possa servir de exemplo para outras pessoas. O que aconteceu com a Helena serviu de exemplo de fé para muita gente. Muita gente que veio para mim e falou assim, falou, né, tipo assim, achei a sua fé tão bonita de você ter certeza, que às vezes as pessoas me mandavam mensagem, eu falava assim, não, Deus está no controle, Deus está operando, e assim, né, às vezes eu estava num dia de tanta incerteza, porque nem os médicos sabiam o que ia fazer, mas eu sabia que Deus estava no controle. Então, assim, muitas pessoas, né, tiveram mais certeza do agir de Deus mesmo, através do que aconteceu, levou pessoas a orarem, a buscarem a Deus, através, né, de orando para ela, mas foi uma forma da pessoa se aproximar de Deus. Então, assim, teve gente que nem tinha costume de fazer jejum, fez jejum pela vida dela, e hoje uma das pessoas está até, inclusive, conquistando, né, virou um hábito da pessoa, e a pessoa está conquistando coisas para ela. Então, assim, às vezes uma coisa que acontece na vida da gente não é só pra gente, é pra atingir as pessoas que nos rodeiam também. É uma forma de Deus trabalhar ao nosso redor. E eu tenho certeza, eu sou muito grata a todos vocês que oraram, a todos vocês que jejuaram, a todos vocês que nos ajudaram de alguma forma, quem doou sangue, quem ajudou a divulgar. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, muito, e peço muito que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não têm noção de como a oração de vocês fizeram diferença. E uma coisa que eu aprendi nesses dias de luta é que a gente não pode murmurar. Não teve um dia sequer em que eu, né, tipo assim, questionei a Deus, por que eu estou passando por isso? Não. Porque a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas e que o que for melhor para nós, Ele fará. E por mais que a gente tenha enfrentado um tempo difícil, um tempo de deserto, Ele tem cuidado de nós. Ele cuidou. São várias as passagens da Bíblia que Ele cuidou. Das pessoas que enfrentaram momentos difíceis. Né? Teve pais que igual Jairo, né? Estava com a filha morta e reviveu. E foi o que aconteceu com a gente. A Helena, eu posso falar que ela reviveu. Porque os médicos falam, ela nasceu de novo. Ela teve o coração dela, os órgãos parados e voltou a funcionar mais o medicamento e Deus soprou fôlego de vida novamente na vida dela. E eu tenho certeza que a vida dela vai ser para a honra e glória de Deus. Tem vários lugares que oraram por ela e falaram que quer que leva ela para testemunhar a grandeza de Deus. Esses dias lá na minha casa bateu um pastor entregando folheto, né, para poder ir no culto e tal. Aí a moça que estava com ele, a diácona, olhou e falou assim, que essa menina estava doente esses dias? Eu falei assim, tá. Então assim, é porque a gente recebeu uma foto dela lá na igreja. Ela foi e gritou ao pastor, falou assim, aqui pastor, aquela menininha que o senhor orou, que a igreja levantou um clamor para ela lá, olha aqui como é que ela tá. Aí assim, ele ficou até emocionado, ficou feliz demais, e falou para levar ela lá depois, falou assim, para os membros da igreja ver, sabe, que a oração foi respondida. Né? E assim, na palavra de Deus fala que para nossas orações sinceras, quando a gente busca Deus em espírito e verdade, Ele nos responde. Os seus ouvidos, eles estão o tempo inteiro inclinados para nós. A gente só precisa confiar, seguir confiando, seguir firmado em tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Aqui tem muitas promessas. A gente precisa firmar a nossa vida com Deus. Firmar, a gente precisa buscar Deus de verdade e buscar enquanto a gente pode achar. Eu fiquei 2 meses sem poder vir na igreja.
Mais de 2 meses, né, na verdade, sem poder vir. E eu não deixei de orar, não deixei de ler a palavra, mas hoje eu estou aqui, amanhã a gente não sabe, igual no último domingo que eu tinha vindo, eu nem imaginava que eu não ia ter que ficar esse tempo todo sem vir. Então a gente tem que aproveitar, estar na casa de Deus, desfrutar da presença de Deus enquanto a gente pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai ter a oportunidade de fazer isso amanhã. Eu te convido hoje a que você também possa se preparar. Não é que eu quero que vocês não entendam porque eu estou desejando o dia mal para vocês. Mas a palavra de Deus fala que o dia mal virá. Eu não sei quando, eu não sei que momento, mas eu desejo que você esteja preparado. Você esteja preparado em oração, você esteja fortalecido em Deus. Porque a mão do Senhor ela vai agir. Que nós sejamos como a casa, o homem que constrói a casa na rocha, e não como o homem que constrói a casa na areia. Para que nós possamos enfrentar o dia mal firmados no Senhor, na certeza de que Ele está cuidando de tudo. Na certeza de que Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua parentela. Na certeza de que se uma porta se fechar, outras vão se abrir. Na certeza de que a mão de Deus está estendida para você, por onde quer que você andar. Que nós tenhamos a certeza de que a presença de Deus em nós faz toda a diferença. Nós possamos buscar por essa presença todos os dias na nossa vida. Eu queria, mais uma vez, agradecer e pedir muito a Deus pela vida de vocês. Que vocês tenham certeza de que, talvez falando assim, não dá para entender os detalhes. Mas o agir de Deus nos detalhes de tudo que aconteceu foi muito lindo. Foi muito lindo. E assim, ouvir as pessoas, às vezes falando que, né, tipo assim, crendo, vendo que realmente Deus é poderoso, para saber de onde Ele tirou a Helena, o que Ele fez na vida da Helena, Ele é capaz de fazer infinitamente mais na vida de qualquer um de nós. A gente só precisa crer para contemplar o agir e o manifestar de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor fala, se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei o que é que você está enfrentando, eu não sei se você está passando por um dia de angústia, se você está enfrentando uma adversidade, mas eu te convido a crer, porque você vai ver o agir e a glória de Deus se revelar na sua vida. Eu te convido a crer todos os dias, e adorar sempre, exaltar o nome dele sempre, seja no dia mau, seja no dia bom, mas que o nome do Senhor seja sempre exaltado na sua vida. Seja exaltado, que os seus lábios glorifiquem ao Senhor. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei quais têm sido as suas orações, mas saiba que o Senhor Ele tem contemplado o seu clamor. As mãos dele estão estendidas para a sua vida. A sua vitória vem aí. A sua vitória vai chegar. A sua vitória está a caminho. E assim como eu, assim como a minha família, você vai glorificar, se lembrar do Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. E Ele sustenta e faz o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você fica sempre confiando no amor de Deus, confiando no seu poder, porque Ele há de fazer infinitamente mais por sua vida e através da sua vida. E lembre-se, estejam preparados. Preparados em Deus. Preparados em Deus. E vocês vão contemplar o agir e a glória de Deus se manifestar. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Seja onde for, a presença de Deus é com você. Amém?